Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos continuar nosso tema gráficos. Na aula passada a gente já trabalhou com esse Tree Map, que é o mapa de árvore. A gente vai dar continuidade agora nos demais modelos. A gente vai fechar essa matéria hoje. E excepcionalmente a gente não vai tratar sobre o assunto LibreOffice Calc hoje. Face à demanda de gráficos do Excel que a gente vai ter que trabalhar, senão a aula vai ficar muito extensa. Mas na próxima aula eu prometo que a gente vai dar uma atenção específica, talvez total, no LibreOffice, porque a gente vai esgotar esse conteúdo aqui agora. A gente vai começar corrigindo uma questão para dar uma esquentada, beleza? Mais uma questão aqui da FUMARC, questão muito simples, por isso a gente vai começar já corrigindo de cara, porque a matéria hoje já vai estar um pouco mais complexa do que isso aqui, tá pessoal? Vamos lá, isso aqui é só relacionar uma coluna com a outra. Não precisa nem ler o enunciado aqui não, é só isso. Na hora da prova é claro que você vai ler, né? Vamos lá então. Gráfico de dispersão. Vamos ver se tem aqui. Ah, estou na dúvida, não sei se tem dispersão. Vai pelo mais fácil. Pizza, que todo mundo conhece, né? Pizza e coluna. Geralmente esses dois sempre caem. Pizza 2, está aqui. Esse aqui a gente já conhece. Esse aqui é rosca. Vamos dar uma olhadinha. Dispersão, pizza, outros gráficos, linhas. A gente tem certeza que esse aqui é rosca porque a gente corrigiu isso na aula passada. Então, aqui não tem rosca, vai ser outros gráficos. Vou marcar aqui 3 então. 3. Ah, dispersão, pizza, outros gráficos já foi. Linhas, tá fácil, né? Olha as linhazinhas aqui, ó. Linhas então vai ser o 4. Tá aqui. Sobrou esse aqui, que é o dispersão, então. Porque você pode confundir essa dispersão com bolhas, mas as bolhas elas são um pouco maiores. Então esse aqui é dispersão. 1. Ficou da seguinte forma: 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Letra D. Esse aqui, se você tiver certeza do 3, que é rosca, que outros gráficos, você já matava a questão aqui, ó, de cara. Tranquilo? Então vamos lá continuar agora nos gráficos do Excel. Vamos lá então. Esse mapa de árvore nesse tipo de gráfico aqui, Tree Map, a gente viu na aula passada. Então vamos passar para o próximo. Explosão solar, que é uma das novidades do Excel 2016. Ele já está pronto aqui, eu só vou explicar, porque na aula passada, como a gente combinou, eu expliquei como que insere gráfico e tal. Vou dar uma revisão rápida aqui, mas a gente não vai entrar nesse detalhe não. Não vou nem apagar, vamos só analisar, porque é a parte mais importante. A gente saber fazer a análise para que esse gráfico ele existe, para que ele pode ser aplicado, em qual função, né? A guia então é inserir. Os gráficos estão aqui. Você clica na expansão aqui nessa setinha, todos os gráficos e procura aqui o modelo que você deseja. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com explosão solar. Ele está aqui, ó, explosão solar. Tranquilo? Então vamos lá, vamos analisar. Aqui pessoal, eu fiz uma definição, não é copia e cola da internet. Isso aqui é uma definição baseada em estudo, baseada na prática. Eu vou ler aqui só a parte inicial. A explicação completa está aqui na apostila, mas a gente vai dar uma sintetizada porque pelo vídeo fica mais fácil entender. Explosão solar se encontra no grupo de gráficos alusivo à hierarquia, ou seja, é mais um gráfico de hierarquia conforme o Tree Map, né? Tem essencialmente a mesma função do mapa de árvore, que é comparar valores em níveis hierárquicos. A diferença é que ele representa proporções em níveis de anéis. Para obtermos bons resultados, recomendamos que os valores base de uma análise sejam inseridos na primeira coluna da tabela. Vamos lá então. A primeira coluna ela tem que estar completa aqui, ó, e é um valor base. O que seria isso? O que eu quis dizer com isso? Para eu ter um salário, eu tenho que ter primeiro a função. É isso que eu estou querendo dizer. A base, não adianta eu colocar aqui o salário na frente se eu não tenho uma pessoa para receber esse salário. Se eu quiser analisar salário, eu vou ter que utilizar outra forma de gráfico, outra disposição de dados. Eu tenho que analisar muito bem a forma que eu organizo para que eu gere esse gráfico. Experimenta depois mudar de local isso aqui para ver que bagunça que fica. Então essa forma que eu organizei é a mais adequada para essa aplicação aqui. Então você coloca a primeira coluna aqui, base, completa. Daqui para frente, se faltar alguma coisa, por exemplo, o engenheiro elétrico funcionário 1, ele não tem um setor específico e ganha um salário tal. Ele é um engenheiro elétrico que trabalha em todos os setores da fábrica. Já o gerente de marketing, Fabiano, ele tem um setor A para trabalhar. O funcionário C já não tem setor, ele faz marketing para todo mundo. Então, não necessariamente você precisa preencher aqui. Isso que vai dar um
um clima bacana no mapa aqui. Vejam que ele dá essa sensação de explosão aqui, ó. Faltando pedaço de um lado, de outro. É onde não tem informações aqui. Mas vamos analisar o gráfico. Eu vou dar destaque nele aqui. Percebam que ele é analisado do centro para as extremidades. Aqui não tem nada. Ele organizou, a primeira coluna está logo aqui, ó, no primeiro anel. Gerente de marketing, gerente de vendas, tradutor, gerente de sistemas, engenheiro elétrico e gerente de RH. Tá aqui. Ele cortou, eu mandei exibir o rótulo de dados aqui, né? Formatar rótulo de dados. Tá pequeno, ele não apareceu, mas tudo bem. Percebo que o gerente de marketing tem aqui, ó, funcionário 1, 8, 7, 6. O Fabiano tá aqui. O Fabiano tem setor, esse demais não tem setor. O funcionário 8 também tem setor. Então ele pega o mais específico e vai ampliando aqui, ó. Então a gente verifica que esse gráfico aqui de explosão solar, ele consegue agrupar informações de várias colunas e vai organizando da melhor forma possível. Porém, você tem que ter criatividade para montar alguma coisa que seja coerente. Senão vai virar uma bagunça e o gráfico que tem a função de sintetizar a sua análise, ele vai virar uma confusão. Então esse gráfico aqui, ele é recomendado quando você quer analisar hierarquia. Verifique aqui que os maiores eles vão continuar em destaque, como a gente viu na teoria. É um gráfico de hierarquia, parecido com o de árvore. A diferença é que ele tem esses anéis e ele pode agrupar mais coisas aqui, ó. Tranquilo? Agora a gente vai analisar o histograma, que é um gráfico de análise estatística, mais um gráfico de estatística, né? Representado por colunas justapostas. É uma das diferenças do gráfico de colunas comum. Essas colunas elas são juntinhas, conforme está o desenho aqui, ó. No histograma, a base da coluna representa uma classe e sua altura define a quantidade de vezes que o valor ocorre nessa classe. Vou entender melhor isso aqui. A base é uma classe, por exemplo, essa classe aqui, 4. 4 vezes é o horário de 6 a 7. Ele agrupou aqui por horário. Vou entender esse gráfico aqui, ó. É uma ocorrência, a gente quis analisar aqui ocorrências de assalto, ou seja, crime violento por horário, durante um período, determinado período. Então, o primeiro assalto aconteceu, a pessoa que controla colocou lá 23. Aqui tem horário, tá, pessoal? Para ficar fácil de visualizar, a gente não configurou como hora, mas aqui é 23 horas. Primeiro assalto às 23 horas, no outro dia teve um assalto às 22, às 21, depois voltou que 20, 19, aí teve 6 da manhã, 7. Aí fica um pouco confuso a gente entender a dinâmica desse assalto nessa região. Então nada melhor que um gráfico para a gente entender que hora que a gente pode sair de casa, que hora que não tem assalto, qual que é a tendência de assaltos nessa região. Olhando aqui fica complicado de entender. Então, como a gente falou, a partir de uma base de dados bem feita, bem coletada, a gente produz um gráfico e dá para visualizar bacana o que aconteceu. Olha esse gráfico aqui como ficou legal. De cara, entendam aqui, ó. Aqui embaixo tem os horários de 6 a 7, isso aqui a gente pode configurar, tá? Quando formata o eixo aqui, ó, a gente pode configurar a largura do compartimento. Eu coloquei de 1 em 1 porque são horas. Se eu quiser colocar aqui de 5 em 5 horas, vai mudar de 6 às 11. Aí fica até mais enxuto o gráfico, tá vendo? De 6 a 11 ocorreram 9 assaltos, mas eu quero enxugar mais isso aqui. Eu quero deixar esse eixo aqui de hora em hora. Eu quero saber exatamente o horário que o crime acontece. Então eu vou colocar aqui de 1 em 1 hora. De 6 a 7 então aconteceram 4 assaltos. De 7 a 8 da manhã, 3. Foi caindo até de 8 às 9. De 8 às 9, 2. De 9 horas em diante, olha aqui, 0. E retomaram-se os assaltos a partir das 18 horas. Isso aqui, para um órgão de segurança pública, se fosse um gráfico verdadeiro, dava para o cara inferir aqui exatamente o horário que acontece o crime, onde ele teria que aplicar policiamento. Esse horário aqui, ó, não tem. E outra coisa, olha o perfil desse assaltante dessa região. Ele assalta de 6 a 7, de 6 até as 9. De 9 até as 18, ou seja, durante o dia, horário comercial, não assalta e volta à noite. A gente pode entender que esse cara até tem um trabalho durante o dia, que ele faz um bico de assalto aqui, ó, de manhãzinha, acorda cedo, pega um bico até as 9, vai para o serviço, trabalha no serviço comum lá. E diz que no Brasil agora tem nova profissão, né, de assaltante. Aí o camarada larga o serviço e começa a assaltar de novo, vai até as 23 horas, dorme a noite toda e começa de novo.
Então, para tomada de decisão, excelente gráfico e fácil de compreender. Imagina para a gente chegar nessa conclusão aqui, baseado só em números aqui, ó. Ficaria difícil. Assim que produziu o gráfico e configurou direitinho, ficou muito fácil. Vamos lá então para o próximo gráfico, que é caixa estreita. A gente não está aprofundando muito, mas percebam que aqui na apostila eu já explico bastante, porque esses gráficos eles são um pouquinho mais complexos. Aqui tem a explicação, como é montado, uma curiosidadezinha aqui sobre ele. Vamos ver o que fala aqui. Há controvérsias quanto à origem da palavra. Aqui já é mais história, né? Beleza, vamos para o próximo gráfico então. Caixa e caixa estreita. Não são dois gráficos não, pessoal. É o nome dele completo. Porque é uma caixa aqui e a caixa estreita é esse bigode. Também o pessoal chama de bigode isso aqui, ó. A média, né, a mediana está aqui, as extremidades. Usado para analisar variação em uma série de dados, onde cada conjunto se relaciona com outro de alguma forma. Antes de analisarmos esse modelo, temos que conhecer alguns termos, como quartil, mínimo, mediano e máximo. Eu vou explicar lá no gráfico, fica mais fácil. Eu aqui desenhei direitinho como funciona. Vamos parar só nesse desenho aqui para a gente entender como que chegou nesse formato de gráfico aqui. Coisa rápida. Não vamos aprofundar também não, que não é o objetivo. Aqui é mais apresentar cada gráfico. Depois, se precisar, a gente aprofunda em cada um. Grava uma aula só para aquele gráfico e esmiuça um pouco mais. Vamos lá então. Quartil, o próprio nome já fala, são quartos, 25%. Então, do todo de 100%, a gente tem 4 quartos, 4 quartis. Desses 4 quartis, a gente vai gerar 3. Quartil 1, 2 e 3. Por quê? O quartil primeiro aqui, ó, quando você chega em 25% e tem esse traço aqui, esse é o quartil 1. Ele vai ter 25% aqui na base, que é o início, e sobra 75% depois. Esse é o quartil primeiro. O quartil segundo, 50% para cada lado. E o quartil terceiro já é o contrário do primeiro. 25% está aqui no topo e 75% está aqui para baixo. A mediana, que é diferente de média, eu gravei uma aula já sobre isso, uma correção que eu fiz do INSS, caiu em prova o que era média e mediana. Quem quiser assiste aí no canal, tem um link aí para essa correção. Mas vamos lá. A mediana é esse valor aqui, central. É onde vai ser gerada a caixa. Então a caixa vai ser esse maior aqui, vai formar mais ou menos isso aqui, onde está a mediana. 25% da amostra vai ficar aqui nesse quartil, 25% aqui e 50% aqui, onde a gente vai achar a mediana. Aqui tem a explicação toda na apostila, explicando aqui desde o começo como é feito. Porém, a gente vai fazer na prática, ela fica mais fácil. Vamos lá para o caixa e caixa estreita. Pela mesma forma, ele já está pronto aqui, não vou inserir o gráfico, os valores estão aqui. Pegamos o mesmo exemplo de cargo e salário. A gente vai agora avaliar sobre um outro ponto de vista os cargos de engenheiro elétrico, marketing, vendas e o tradutor com seus salários. E verificar aqui quem ganha mais, quem ganha menos, onde está a mediana aqui dos salários. É muito simples, esse gráfico ficou assim, extremamente fácil de construir. Basta colocar os dados e mandar inserir. Antigamente, antes da versão 2016, para construir um gráfico desse dava uma certa dor de cabeça. Percebam que o sistema é tão inteligente que ele já entendeu aqui, ó, pelo cargo, ele já agrupou engenheiro elétrico, somos 4 aqui, né? Então aqui os 4 aqui, ó. O gerente de marketing está aqui, gerente de vendas e tradutor. Peguei só 4 para não ficar muito extenso. Olha aqui, os quartis. Vou analisar um desses aqui, esse central que está mais fácil. A base dele é o menor salário. Olha aqui, salário de 10 mil, gerente de marketing. Vamos lá. Gerente de marketing, o menor salário 10 mil. O maior, 30 mil. Está aqui, ó. Comparar lá. 30 mil. Aqui, 17 mil. Se eu mandar exibir rótulo aqui, vai aparecer os valores, né? Tá aqui os valores. Mas eu não vou exibir isso aqui para não ficar muito cheio de informações. Nome da série, nome da categoria, valor. Beleza, vamos tirar isso aqui. A gente já viu então o que significa quartil.
Os valores são classificados em ordem crescente primeiro, mas isso aqui o Excel faz sozinho. A gente verifica lá o valor mínimo, que é o valor menor da amostra, o máximo, a mediana, que é o valor central que está naquele bloco. E também ele apresenta um valor atípico. Se eu tiver um valor muito fora, muito discrepante, ele vai cortar dessa média e colocaria um pontinho aqui. Ó. Como os valores aqui estão bem equilibrados, não tem nada descontextualizado. Tranquilo? Já deu para conhecer, então vamos passar para o próximo, que é o cascata. Gráfico de cascata, também conhecido como gráfico de ponte. Esse nome se dá baseado no seu formato. Olha aqui. Um pilar de um lado, um pilar de outro e a ponte aqui em cima. Ele é formado com esse desenho aqui. Muito utilizado no meio financeiro e contábil. Utilizado quando se deseja analisar entrada e saída de valores de forma cumulativa. Vamos explicar isso na prática, também fica bem mais fácil, né, pessoal? Ou seja, entradas e saídas. Eu tenho um valor inicial. Eu peguei aqui uma folha de pagamento fictícia de uma pessoa que recebe aqui um salário base de 9.303 e a folha de pagamento ela funciona mais ou menos assim, né? Vou aumentar aqui um pouco. O camarada recebeu, foi montar a folha de pagamento, colocou lá salário básico 9.303, verificou que ele tinha mais um valor de diárias, que acrescentou aqui de forma positiva, prêmio de produtividade, depois veio uma contribuição previdenciária oficial, deu nele uma cepadinha aqui de 800 e pouco, vale refeição aumentou R$1.000 e por aí vai, tá vendo? Então esse gráfico é ideal para isso, para contabilidade. Os valores que acontecem aqui na ordem cronológica, vai somando e subtraindo e chega-se ao produto final. Vamos analisar então o gráfico em si, para ver como que isso ocorreu. Remuneração básica então, está aqui 9.303. Diárias, acrescentou 1.927. Ele pega aqui, ó, a crista aqui, ó, a parte superior desse valor aqui, ó, que a gente deve configurar como total. O que vai ser adicionado, ele está aqui na legenda, aumenta em azul, diminuição em laranja e os totais em cinza. Tudo que é azul aqui então, subiu o valor. 1.927, pega a base aqui e soma. Se eu jogar isso aqui para cá, ele vai ficar um retângulo ainda maior. Entrou mais 1.860 e 60 centavos. Pegou a base aqui também e aumentou. Agora saiu 893, ele vai pegar a base agora e jogar para baixo. Então, como se cortasse aqui, essa coluna ficaria nesse tamanho aqui. Recuperou mais R$1.000, ele vai pegar agora onde que estava o tamanho, a base dele aqui, já não pega a crista, porque como ele cortou, ele parou aqui, ó, imagina que estaria aqui, ó. Soma mais 1.000. E por aí vai, tá vendo? Valor negativo agora cortou mais um pouco. Pega a base, cortou mais um pouco. Pegou, cortou mais um pouco, acabou que sobrou nisso aqui, ó. 10.912,78. Esse valor aqui, ó, que eu defini como total, se eu removesse como total, ele viria nativamente aqui. Me daria uma falsa sensação aqui de valor. Ficaria lá em cima, né? Então tem que definir aqui as extremidades como total. Eu clico duas vezes, uma vez seleciona tudo, outra vez seleciona só o retângulo que eu quero, né, a coluna, definir como total. Aí ele desceu aqui, beleza, já verificamos. É para isso. Ele mostra então a evolução, toda a variação e as bases. Algumas pessoas dizem que a gente deve fazer isso aqui, ó, organizar isso aqui, valores positivos primeiro e depois valores negativos, para isso aqui ficar de uma forma visual mais adequada. Porém, eu prefiro trabalhar da forma cronológica, que aconteceu. Vai inserindo os dados aqui, mas fica a critério. A forma que foi chegando a informação no departamento de RH, foi sendo montada a folha de pagamento, então organizou dessa forma. Geralmente a folha de pagamento vem assim mesmo. Isso aqui eu peguei o modelo de uma folha de pagamento real e montei valores fictícios. Então dá para montar dessa forma, mas pode organizar também se você quiser. Aí os valores vão ficar aqui de forma mais linear, realmente fica mais, esteticamente fica melhor. Beleza? Vamos passar então para o gráfico de Pareto, que é o último gráfico. Vamos ver lá a teoria, o que ela fala. Gráfico de Pareto, mais um gráfico de estatística, excelente para visualizar tendências em ordem decrescente. Ele soma valores semelhantes e os agrupa em uma coluna.
Em seguida, organiza as colunas em ordem decrescente, o que indica claramente quais elementos estão em destaque. É basicamente isso aqui e cria essa reta que eu vou explicar o que é. Essa curva, na verdade, né? Ele vai organizar como se ele fizesse um soma-se, todos os valores que tem alguma coisa em comum, ele vai jogar em uma coluna. Depois vai organizar em forma decrescente, do maior para o menor, para a gente visualizar o que está em destaque, dessa forma aqui mesmo, ó, que tem essa simbologia. Aqui tem a explicação, mas vamos lá para a prática, né? Vou mostrar ele aqui. Pareto. Aproveitei para fazer a mesma análise de tendência de crime, só que agora a gente trabalhou aqui com vários crimes: roubo, furto simples, furto qualificado, sequestro, homicídio tentado e homicídio consumado. 4 semanas que é a ideia aqui, ó. Na primeira semana aconteceram esses crimes, na segunda semana esses, na terceira esses e na quarta semana esses crimes aqui. Basicamente é isso, 2 colunas. Coloquei aqui os valores. Primeira semana, 5 roubos, 9 furtos simples, furtos qualificados 2, não teve sequestro, 1 homicídio tentado e 1 consumado. Beleza. Percebam aqui, ó, vou analisar sequestro, que está menor aqui, está mais fácil de analisar. Só 2. Todos os sequestros que teve aqui, ó, ele somou. Vamos ver onde está o sequestro. 0. Sequestro é o quarto aqui, né? 1, 2 e 0. Então, 2 sequestros. Então, aqui ele agrupou. É um soma-se. Eu fiz essa tabela aqui com essa função. Eu fiz um soma-se aqui para tirar a prova. Olha aqui, soma-se na tabela crime. Tudo que for furto simples, ele vai vir aqui e vai somar. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente, como que implementa essa função soma-se. Ele encontrou aqui furto simples, 27. Então já vem destaque. Olha aqui. Olha lá, para quem vai analisar o crime. Furto simples, ganhou disparado. 27 furtos simples. Ainda bem, né? Porque imagina se fosse homicídio, esse negócio. 27 furtos simples. Na sequência, roubo, 16. Depois, furto qualificado, 10. Homicídio tentado, 7. Homicídio consumado, 3. E 2 sequestros. Agora perceba que interessante esse gráfico aqui. Esse eixo aqui, ele verifica a quantidade. Está indo de 0 a 30, eu posso configurar também, onde eu quero que ele termine aqui. Do lado de cá ele já mostra porcentagem. Esse eixo aqui já trabalha com a curva aqui, ó, do gráfico de Pareto. O que essa curva representa então? Dá para entender esse traço aqui? Aqui ficou fácil, né? O que destaca aqui é o furto simples. Em um mês, então, em 4 semanas, aconteceu dessa forma aqui. A gente sabe onde que tem que trabalhar então para diminuir o crime. Agora, nessa questão aqui da reta, esse aqui é o valor acumulado. Eu fiz aqui também na mão para provar como funciona. Em porcentagem, perceba que ele começa aqui, ó, em 42%. Se eu traçar uma reta aqui, vai estar próximo aqui dos 40%, 42%. Esse próximo ponto aqui, ó, ele já está entre 60% e 70%. Olha aqui, 66%. Como que eu cheguei nessa conclusão? É o valor acumulado, ele vai pegar a porcentagem. O que é a porcentagem? Eu peguei aqui o valor C31, ABC, 31, que é o 27, que é o valor total, e dividi pelo total de crimes, que são 65. Na verdade, no final de tudo, aconteceram 65 crimes. Eu achei a porcentagem, 42%. Então, 27 crimes corresponde a 42%. Como esse aqui é um valor acumulado, eu vou somar, então, 42% mais roubo, 25%. Já achei aqui, ó, 42 mais 25. 42% mais 25% desses roubos aqui. E por aí vai. Fui somando aqui os totais e acumulando. 42 passou para 66, agora 69, o próximo ponto aqui, ó, 69. Tá bem próximo aqui, ó. Esse outro ponto aqui. Se tivesse uma régua aqui, ficaria mais fácil, né? 85, 95 e 100%. Aí ela chega aqui em cima no 100%. Então essa reta é o total acumulado. Para a gente ter duas visões em um só gráfico. Então ela tem um eixo aqui de totais e um eixo de porcentagem. Muito interessante esses gráficos. Bom, pessoal, com esse gráfico aqui de Pareto a gente encerra então. A gente fecha os 6 gráficos que são as novidades do Excel 2016.
Já corrigimos uma questãozinha mais fácil sobre gráfico, mas a gente até aprofundou um pouco mais quando o objetivo aqui é concurso. Na verdade, como você conheceu a maioria dos modelos, geralmente em concurso cai aquilo mesmo. Conhecer os tipos de gráficos. Então, com essa visão geral que a gente teve aqui, ficou bem tranquilo para concurso. Agora, se você é um especialista em estatística, trabalha com contabilidade, quer aplicar de forma mais profunda, aí tem que estudar cada gráfico com calma para ver qual que se aplica melhor ou quais são mais indicados para a sua aplicação. Na próxima aula a gente vai dar maior ênfase ao LibreOffice Calc, porque a gente deixou ele um pouquinho de lado para dar uma atenção maior ao Excel. E a gente vai corrigir uma questão aí sim um pouco mais complexa do que as duas que a gente estudou na primeira e segunda aula sobre gráfico. Foram bem simples. Mas depois dessa explanação toda vai ficar bem tranquilo. Pessoal, se inscrevam no canal, clica aí embaixo, inscrever-se no canal do YouTube para você ser notificado de novas aulas. A gente está gravando 2 aulas por semana, muito material atualizado, então para você não ficar de fora, dá seu clique lá e se inscreva. Se você quiser participar de uma lista desse curso, para você pegar esse curso do início ao fim, recebê-lo no seu e-mail todo organizado, todo dia uma aula, porque já tem muitas aulas gravadas, então eu organizei um Autobot, que ele vai disparar para você uma aula por dia, um material didático, tudo juntinho, tudo de graça, sem custo nenhum. Só você clicar na descrição do vídeo aqui embaixo, tem um link, você clica lá, se inscreve, aí a partir daí você vai receber a aula 1, aula 2, os downloads que você tem que fazer lá na guia downloads do site, que agora eu tirei a senha, não tem senha mais, tá? Pode ir lá e fazer o download sem a senha. Mas com esse Autobot que eu criei ficou mais fácil ainda. Se você quiser fazer esse curso todo, ou ter esse curso guardado no seu e-mail, na sequência do primeiro até a última aula, é só você clicar aí embaixo na descrição e participar. A partir do momento que você clicou, você digita seu e-mail, você vai receber da primeira à última aula no seu e-mail. A videoaula, o artigo, tudo completinho, compilado, certinho. Beleza? Era isso, te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!